Prazer falar com você, cara. Prazer, parente. Bom te ver. Você não muda, né? Tá no formal. Ah, tá. Ó, eu que não mudo. Ó a barba aí. Tá louco, velho. Escuta, velho. Mas Pode falar. você falou o Henrique, ele não pintava. Ele usava também a Huasca? Não, Não, né? não. Ele inclusive achava que essa galera que eu andei, que eu participei um tempo com eles e tal, era meio careta demais pro gosto dele. Que são Ah, mesmo, né? Na verdade. ele não Super careta. frequentava. O Pode Schiffer, falar. sim. O Schiffer, sim, O né? Chifre, sim, o Chifre é da galera e tal. União, E eu né? lembro quando eu comecei a frequentar essa turma do Chifre e tal, o Henrique meio que tirava onda. Eu falei, ih, pô, União, você vai União, ficar né? igual o Chifre. Hã? União do Vegetal? Não, vegetal. Fiquei um tempo com Certo, esse pessoal, foi onde eu conheci a ayahuasca, né? Aí certo. depois eu já não tenho mais conexão com eles, assim, tenho Legal. amigos e tal. Eu frequentei o Daime aqui um tempo, tem o pessoal do Daime, eles ficam me chamando para ir e tal, mas eu tô na outra fase agora. Fala assim, Então vamos lá. primeiro, assim, da família mesmo. O seu pai era irmão do pai dele, que é o seu José Roberto. É isso? Não, 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 Pai do não. O Henrique é Henrique. irmão do meu pai. Ah, o Henrique é irmão O do Henrique é seu meu pai. tio. Entendi, O Henrique é meu tio. entendi, entendi. Certo. E você Beleza? começa a conviver com ele mesmo, sabendo já que ele é uma referência e tal, já com 5, 6 anos, você já está ali com ele já. O Henrique era o irmão mais próximo do meu pai, o caçula da família, e eu tive a minha primeira experiência com artes plásticas indo nas vernissagens dele dos amigos, né, do grupo. Então, na minha casa, sempre a gente teve muita arte, ou arte, artesanato feito por indígenas, ou arte inspirada, né, que era o caso do Henrique, ele usava, né, os ícones Sim. dos povos originários, né, que hoje é o Mato Grosso do Sul, para poder representar, né, e falar e fazer a sua arte também. Então, é meu primeiro contato. O Henrique foi minha primeira referência, grande referência em termos intelectuais, artísticos, morais. Era um cara muito inteligente. E ele sempre dando os insights. O Henrique foi meu professor de história quando eu era criança, já com 6, 7 anos. Eu lembro ele entrava na sala com a estátua, né, do cavaleiro, né, do Cadwell, Uhum. né, e levava e botava na mesa, e a aula dele começava com aquilo. Hoje a gente tem estátua, né, no Que, Parque das que, que Nações, mas naquela escola que época era essa, Alexandre? essa foi da Paulo Freire, que eu estudei, que é da Adelina, né, Spengler Isso é também. que ano? Isso é que ano? Putz, cara, eu tinha 6 anos, então vamos lá, eu estou com Você 43. nasceu em que Ah, ano? eu sou de 78, então de Certo, 84, né? 84, certo. 85, mais ou menos nessa época. Que eu imagino que estava ali na fermentação do próprio movimento Guaicuru, né? Até essa entrada dele como professor de história, ele deu aula para muita gente, né? Uhum, Está muito ligado também, imagino, com a criação dessa tentativa de criação de um movimento cultural, como uhum. aconteceu em vários outros lugares do país, né? A gente teve esse embrião aí de movimento cultural aí no Mato Grosso do Sul, o movimento Guaicuru, que teve sucesso até certa medida, eu acho. Uhum. Você chegava a pintar também, a desenhar também? Você chegou aí para esse lado? Eu não. Eu pintava um pouquinho, brincava, mas nunca, assim, acho que eu nunca tive muita facilidade para desenhar, então não foi uma coisa que me pegou, não. Mas eu me lembro, cara, de um livro de poemas, a gente escreveu poemas na escola e aquilo virou um livro chamado Coisa de Criança. E eu lembro que eu fiz um poema em homenagem ao sol. E o Henrique ficou amarradaço quando ele viu aquilo, o sol, fiz toda uma ode ao sol, e que foi muito legal, que tem um lugar muito especial também nas culturas, né, de povos tradicionais em todo o planeta, né? Uhum. E ele também, quando o Henrique assinava, ele tinha uns símbolozinhos e tal, e o sol estava representado ali também. Uhum. Mas eu não chegava a pintar, não. Mas para você ter uma ideia, você falando de criança, esse quadro que eu tenho aqui em cima, que é do Henrique, é de 84. É o quadro dele que eu mais gosto, porque é um quadro que ele me deu de presente de aniversário. Você tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Esse aqui, na verdade, é de 87. Então eu tinha 9. Estava na Uhum. casa dos 9. E aí ele me deu ali o quadro de aniversário e eu tenho esse quadro até hoje.
Alexandre, você, pelo fato de você ter tido contato com ele tão novo, né? E o Henrique era um cara que influenciava mesmo, né? Seria um influenciador hoje em dia, o Henrique, né? Sim. Você acha que isso te fez ficar mais ligado na regionalidade daqui, na história daqui? Te despertou mais cedo para esse lado de quem somos, o que é esse lugar e tal? Ou veio depois? Como que, como que é mais ou menos, foi mais ou menos isso para você? Você acha que ele te influenciou a se sentir sumatogrossense? Como que era essa influência dele mais nessa questão histórica daqui, de ser daqui? Interessante, né? Eu sou nascido em Brasília, criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, visitava muito Coxim e algumas outras regionalidades. Aí morei fora do país quando era adolescente, voltei e agora já estou no exterior há mais de uma década aqui na Austrália, né? Então, assim, a minha identidade é meio que parecida com a do MS, assim, uma fusão de várias coisas. Uma das coisas que o Henrique fez para mim, eu acho que ele me influenciou em grande medida, foi ter um olhar mais atento para os povos oprimidos do Brasil e em especial do Mato Grosso do Sul. Eu lembro quando a gente era criança assistindo a missa do Galo, ele olhava, né, aquele ouro todo, né, em volta do Papa da época, falava assim: tá vendo esse ouro aí? Isso aí é tudo roubado aqui da nossa região, aqui, dos índios aqui das Américas. E aquilo, né, já começou a me despertar, assim, mas como é que é isso, né? Eu sou da época ainda que tinha educação moral e cívica, né? Pouco se falava da história dos povos tradicionais, e ele começou a trazer e abrir esse leque. Então, foi sim, de certa maneira, um jeito que ele trouxe para mim de eu sentir pertença também nesse lugar que eu estava, por uma história de glória, uma história de luta, mas não necessariamente naquilo que diz respeito ao hino do Mato Grosso do Sul, né, de grandes fazendeiros e militares, mas que a gente teve povos tradicionais que tiveram, que sofreram muito e sofrem ainda hoje, mas que ofereceram uma resistência não só militar, mas uma resistência cultural muito forte de tentar preservar suas tradições e tal, e aquilo sempre me chamou a atenção, né? Então eu cresci ao redor de símbolos indígenas, de artesanato indígena, sempre tive um olhar interessante, tanto é que minha última incursão pelo jornalismo aqui na Austrália, né, que eu consegui fazer algum material muito legal, foi a respeito da luta dos Kaiowá na região de Carapó, que eu fui, né, e fiz matéria, teve assassinato do Claude Ode, eu tive lá com uma equipe, filmei uma galera e fiz algumas boas matérias para os grandes jornais aqui da Austrália, que foi os meus grandes últimos trabalhos, que eu me orgulho muito, e eu acho que essa conexão, né, e esse olhar um pouco mais sensível para a causa indígena veio muito do Henrique, né? Então, a minha ligação com quando eu penso em Mato Grosso do Sul, eu penso em índio. A gente tem uma das grandes populações nativas do Brasil, somos um dos estados que mais assassina índio também. Então, eu sempre tive assim essa sensibilidade, né, de, de olhar para essa questão. E aí fiz jornalismo, depois fiz ciências sociais. Eu acho que muito influenciado por ele também, por essa sensibilidade que ele tinha para algumas questões que são bem peculiares aí dessa área do país. Alexandre, pelo que vocês conversavam e como vocês também tinham um lance familiar, provavelmente o Henrique poderia se abrir mais com você também e tal. Você lembra do Henrique reclamar de algum reconhecimento ou nesse sentido de não ter uma, uma, uma devolutiva realmente pelo trabalho, ou não? O Henrique era o cara que colocava para frente e tal. Como que você sentia o ânimo do Henrique, digamos assim? Mais afetivamente, mais perto de você? Cara, o Henrique era um cara de boaça, assim. Eu nunca vi o Henrique reclamando muito de questão de reconhecimento, essas coisas. Eu, particularmente, não me recordo disso. Eu lembro uma vez que a gente estava indo ali para... Não sei qual foi a ocasião, a gente estava na Assembleia, indo para a Assembleia, prédio da Assembleia Legislativa, que hoje acho que é o Palácio Guaicuru ali, né? Tem um painelzão grande e tal. E ele falava assim, na época que a gente começou a falar disso, de fazer o símbolo, a espiral e tal, ninguém nem sabia o que era, ninguém dava nada. Hoje, né, já se fala, né, essa ideia do nome Guaicuru, etc., já é uma coisa que é mais
popularizado, e ele entendia isso como um trabalho que esse movimento fez. Então, mas eu não lembro dele recordar. O que eu me lembro, um pouco antes dele morrer, quando ele estava em Coxim, foi secretário de Cultura lá, fez uma tentativa de criar um museu temático, etc. e tal, que ele me falou que ele queria voltar a pintar, que ele estava tão ocupado com os movimentos culturais ali do norte do estado, de querer criar alguma coisa diferente para as pessoas terem aquele sentimento de pertença, né, de valorização da terra da onde eu venho, onde eu moro, que ele tinha parado de pintar, que ele queria muito voltar a fazer, que é a coisa que ele mais amava fazer, era pintar. E ele estava um pouco afastado. Mas não lembro dele reclamar, não, cara. O Henrique é um cara que não fez, né? Eu nunca vi ele muito preocupado com grana, de fazer muita grana com os trabalhos dele. Tem um dos quadros dele que eu mais gosto, que está na casa de um grande amigo meu, compadre, o João Neto. Foi um presente de casamento que eu dei para ele do primeiro casamento. Eu dei o presente. E foi uma tela, cara. Eu morava com meu avô, ele deixava muitas telas na casa do meu avô, que era uma casa grande. Eu olhei para a tela, eu pedi, falei assim, Henrique, era uma tela enorme, assim, 1,5 por 1,5, de uma coleção nova que ele tinha feito. Eu falei assim, tio, eu quero dar esse quadro de presente para um amigo que está casando, você me dá essa tela? Ele me deu, cara. Ele me deu a tela, uma tela linda, maravilhosa, já na moldura, assim. Então, o Henrique era isso, sabe? Era um cara, assim, bem desprendido, bem preocupado em conversar, em contar e, vamos dizer assim, compartilhar a história e a arte dele como parte de uma coisa maior, né? Não era muito o Henrique, era uma coisa um pouco maior que isso. Você está morando num país que tem muito essa questão também do aborígene e tal, uma cultura muito forte, essa questão das leis também de proteção, a arte deles e tal. Você vê algum paralelo aí na Austrália com o que o Henrique pensava? Como que é essa questão aí, velho? Interessante, né? Eu queria muito que o Henrique estivesse vivo hoje, porque eu não tive muito tempo de conversar com ele sobre várias questões que eu acho interessantes. Aqui na Austrália é um contexto muito diferente, né? Assim, apesar assim de existir muito racismo e o gap, né, que a gente fala, né, a divisão entre a população branca e a população não branca ser gigante, e aqui inclusive tem um overlap, né? Os nativos são os negros, né? São os blacks aqui do país. Eu acho que seria muito difícil você ter, por exemplo, um cara branco pintando coisas aborígenes, porque eles são muito mais organizados aqui. Agora, é uma questão que eu acho interessante, porque assim, as pessoas falam, né? Hoje a gente fala, acho que é por isso que você está querendo entrar, né? O termo da apropriação cultural, né? Que as pessoas tanto falam hoje em dia. Eu gosto de debater essa questão, que tempos atrás tinha uma moça australiana de origem indonésia dizendo que tinha uma banda australiana que toca música brasileira acusando-os de apropriação cultural. Eu falei assim, mas como assim, gente? Primeiro, assim, o termo cultura é uma coisa tão ampla, uma coisa tão híbrida, uma coisa tão contextual e volátil. Eu acho que tem uma diferença. Uma coisa é você fingir que você é um artista indígena, se passar por um artista indígena para vender arte indígena. Não era o caso do Henrique. O Henrique sempre foi aberto, ele se inspirava em símbolos indígenas pela sua questão com a história também do lugar, para poder propagar a sua arte, inclusive em prol da causa indígena. É óbvio que você pode fazer várias críticas com relação ao movimento Guaicurú, e eu acho que esse trabalho de vocês vai jogar a luz com relação a esse ponto, quantos índios faziam parte desse movimento Guaicurú, por exemplo. Né? Eu acho que isso dá um pouco da medida. E no Brasil, o contexto do Brasil, qual que é o movimento mais importante indigenista? Né? A gente ainda está falando do CIMI, que é o Conselho Missionário Indígena, que é da Igreja Católica, que é a entidade mais forte relacionada à luta pelos direitos indígenas no Brasil. Imagino que ainda seja, né? Estou fora já tem um tempo. Então, dá um pouco da medida das coisas no Brasil como são. Eu acho que traçar essa comparação ela é muito difícil de ser feita, né? Mas eu concordo que hoje em dia, seria interessante ver como é que o Henrique lidaria com essa questão. Se ele estaria trabalhando na promoção de jovens talentos indígenas para expor as suas artes nas mais diversas formas. Ele era um cara muito antenado, muito atualizado. Eu tenho certeza que ele ia participar dessas discussões de uma maneira muito, muito leve, muito interessante. Ao mesmo tempo, você tem o Henrique fez as suas incursões a respeito
da Rota Monsueiro. Eu estava falando com o Zampieri isso também da última vez que eu estive no Brasil. Ele lá num barco, fantasiado de bandeirante, fazendo a Rota Monsueira, tem filmes sobre isso e tal. Falei, porra, os bandeirantes eram os caras que caçavam os índios. Então, como que era isso, né? Então, acho que a ligação... O Henrique era uma figura complexa, no sentido de que o que ele queria promover era a história, as pessoas conhecerem o que se passou. Ele não estava enaltecendo a caça aos índios, obviamente não era isso. Ele estava falando da fundação das cidades, né? Que ele tinha escrito livro a respeito da história de Porto Murtinho, como é que nasceu Coxim, uma das cidades mais antigas dessa parte do Brasil, e Cuiabá, que está muito ligado com essas incursões para o norte. Então, ele era um cara interessado, assim, fala, pô, a gente tem que saber o que é isso aqui, quem que estava aqui, como que isso tudo aconteceu. Mas o A caso dele... contradição fazia parte do processo também de crescimento, né? Mas isso que você falou é muito interessante, eu não tinha pensado nisso, cara, realmente. O Henrique também se voltar para essa questão das monções, porque as monções é nada mais do que caçar índio também, só que os caras iam de barco, né? Mas para levar também a questão lá para Cuiabá, né? Os mantimentos e tal. E quem fazia o trabalho pesado eram os índios e os negros, né? Exato. Essa Então, questão de Coxim, cara, você chegou aí para Coxim também? Qual que é a ligação da família lá com Coxim? Explica um pouco, por favor. Tá. O Coxim é onde a galera se estabeleceu, assim, é o cerne da família ali, né? Quando o meu bisavô, que era alemão, chegou nessa região, para falar a verdade, eu não tenho muitos detalhes, se ele chegou, meteu uma cerca, falou que era dele, se ele comprou. O fato é que meu bisavô tinha muita terra ali, eventualmente, e a família foi se desenvolvendo, uma família extremamente conservadora, uma família de agropecuaristas. Isso é interessante também, né, com relação ao Henrique. O Henrique era um cara, assim... né, em função da orientação sexual, de ter largado medicina para ser artista plástico, de se envolver com questões indígenas, né, numa família extremamente branca, conservadora. O Henrique foi expulso de casa em função da orientação sexual. Depois, mais para frente na vida, ele e o pai dele, né, fizeram as pazes, moravam juntos, tinham uma excelente relação. Eu vi tudo isso de perto, né? Então o Henrique também ele tinha assim, um pouco aquele transgressor assim da família, assim para ele mudar essa chave foi interessante. Também era um ato de resistência, né? Mas Coxim, cara, voltando a esse ponto, Coxim, Henrique foi morar em Coxim, ele herdou um pedaço de terra lá onde ele tentou desenvolver também um pouco lá a fazenda dele, criar um museu temático e tal. Ele não estava muito na vibe da agropecuária também, não era muita onda dele. Foi candidato pelo Partido Verde para ser vereador lá, perdeu. Mas foi secretário de Cultura, criou um carnaval super legal, tinha lá a Confraria do Piau, acho que chama, que foi uma reunião também de artistas locais, cantadores, músicos. O Henrique era um líder, cara, ele era um líder que ele agregava pessoas, então onde ele metia a mão, ele estava interessado em fazer aquilo, cara, o que a gente tem aqui nessa região que tem um valor, que pode causar nas pessoas um sentimento de pertença, um sentimento de orgulho, e que isso se espraie de uma maneira que as pessoas se sintam bem naquele lugar e abracem a causa e isso cresça, que tenha um movimento. Ele acreditava na ideia de movimentos culturais, através do teatro, das artes plásticas, da música. Ele achava que realmente isso fazia muita diferença na vida das pessoas. E eu acho que em Coxim ele tentou fazer isso, e ele teve muito sucesso enquanto ele esteve lá. Tanto é que depois da morte dele foi baque, velho. Foi baque para nós todos. Como foi para você, Alexandre? Como que te bateu? Como que foi para você? Cara, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, cara, porque meu pai tinha morrido 6 meses antes de um acidente de carro, uma colisão frontal com uma carreta que teve que tirar ele pelo porta-malas. 6 meses depois, o Henrique morre assassinado com a cabeça esmagada com um totem indígena, né, dormindo numa rede, que ele dormia em rede, né? Você vê que ele na sala dele, por uma pessoa que ele estava tentando ajudar. E aí depois o cara, em função da tentativa de defesa que o assassino tentou fazer, falou coisas horríveis sobre o Henrique, coisas que foram divulgadas também na mídia local. Então, cara, foi assim, foram 6 meses difíceis para mim, sabe? E você estava morando aqui, né? Eu morava em Campo Grande, e não sei nem se
imagino que esses acontecimentos todos tenham feito assim, pesaram também na minha decisão de dar um tempo desse lugar, sabe? Porque foi traumático em várias áreas, né? Então, quando eu decidi sair de Campo Grande, eu estava pensando em sair para qualquer lugar, podia ser para São Mas você Paulo, acha que Londres, rolou um Canadá, sensacionalismo assim, em cima com também da certeza. morte do Henrique? Houve um preconceito da mídia em cima também? Rolou, Faz uma análise disso, então, que eu acho que é importante, Alexandre. eu acho que na época que aconteceu, eu fiquei bem triste, assim, porque eles publicaram assim coisas que a pessoa que matou o Henrique falou, e que depois foi provado que ela estava mentindo, né? Que basicamente o que ele falou, o cara falou que o Henrique tentou atacá-lo sexualmente e tal, que era um cara enorme, 3 vezes o tamanho do Henrique e tal, e que o cara tentado se defender e matou o Henrique nessa, e que depois ficou provado na autópsia que o Henrique morreu dormindo. E eu lembro do cara dizendo que o jeito que foi, que bateu na cabeça dele, a cabeça dele afundou e ele ficou se remexendo na rede e tal. Porra, velho, foda demais ouvir isso dentro de um julgamento e tal. Foi bem punk. E eu achei que a mídia embarcou demais. Assim, fulano que era homossexual e fulano que era, sabe assim, como se a orientação sexual da pessoa quando morre, você não escreve, né? O Alexandre Spengler, que é heterossexual, né? O Rodrigo Teixeira, que é heterossexual, lançou um livro e tal, mas não, logo, né, nas primeiras linhas era assim que o caso foi retratado. Então isso eu achei meio estranho, sabe? A maneira como vendida essa versão da pessoa que não tinha nenhum tipo de credencial, de credibilidade, um cara envolvido com outras coisas no passado, ninguém foi puxar a ficha do cara também. Então isso aí meio que machucou um pouco, mas eu sou jornalista de formação, né? Eu sei um pouco como funciona, E especialmente aí nessas paradas. ficou mais na editoria de polícia do que na editoria de cultura, o É, falecimento do Henrique. pô, eu senti um pouco isso também na época, mas eu vou falar para você também, às vezes tem que pegar tudo que saiu e fazer uma análise, né? Para mim, quando acontece uma coisa dessa aí é muito difícil também você conseguir olhar as coisas de maneira muito fria, né? Mas eu me recordo disso. E eu me recordo de estar no enterro dele, alguém querer me entrevistar e eu não tenho nem querer falar, assim, porque eu estava muito chateado com essa situação, sabe? Então, Sim. e as pessoas me respeitaram na época e eu fiquei de boa. Alexandre, já que a gente está falando assim das coisas mais sensíveis mesmo, depois a gente volta para um refresco, assim, mas e hoje assim, cara, como que você vê as coisas do Henrique estão com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Até onde eu sei. E a questão dos direitos autorais, de venda, do nome dele e tal. Como que é isso dentro da família, o Alexandre? Cara, eu acho tranquilo. O Henrique, até onde eu sei, não teve uma produção. Não, não, eu não entendo assim que existe um acervo do Henrique. O que existe são pessoas que coletaram, que compraram as suas obras. Eu sei que tem um quadro legal na TVE, na época que eu trabalhei lá, né, fui concursado lá. Eu sei que tinha lá 1 ou 2 obras dele. Eu sei que no Museu de Arte Contemporânea tem umas obras dele lá também, como um dos grandes representantes da arte feita no Mato Grosso do Sul, né, que eu acho que é um contraponto excelente, né, com relação à cultura do boi. Você tinha o pessoal fazendo a cultura do boi, e tinha um pessoal tentando fazer o enaltecimento da cultura indígena, ainda que não era um indígena fazendo, obviamente. Mas era um cara que valorizava e achava que era importante a valorização da cultura indígena. Eu tenho algumas coisinhas aqui em casa, na verdade, o que eu pude trazer por enquanto é o quadrinho pequeno do Henrique, que é o meu bem mais valioso, que obviamente é uma ligação emocional. Tem na casa da minha mãe, tem na casa de uns tios e tal, mas não. Eu mesmo cheguei a tentar fazer um projeto, pensei no projeto de fazer um catálogo, né? Eu tinha uma ideia de eu quero fazer um filme, tem essa ideia ainda, vamos ver como é que vem, mas está mais distante um pouco agora, depois da pandemia e tal, de fazer um filme com ficção para falar um pouco seria uma ficção em algumas estações para contar de várias fases da vida dele, desde criança até mais velho. Seria um docudrama meio assim, e aí fazer também um trabalho, um catálogo da obra dele que ainda não foi feito. O Conta com a Henrique gente, viu? Então, esse é um trabalho super legal, que eu acho que dava para fazer, né? Um catálogo da obra do Henrique.
que ainda não tem. Importante Então, mesmo. acho que ainda tem algumas pessoas que escreveram alguns livros, foi para algumas escolas, né, falando do trabalho dele e tal. Mas eu não vejo que tem nenhuma celeuma, nem acho que ele tem tanto quadro, tanta coisa assim para fazer parte de um acervo de direito autoral. Não vejo que tem um grande comércio das obras dele que restaram entre as pessoas e tal. Acho que não. Acho que isso é bem tranquilo com relação a isso, né? Entendi. Alexandre, como que você coloca o discurso do Henrique hoje em dia? Se você fosse atualizar para hoje em dia, como que você analisaria essa questão da unidade de Guaicuru e do que ele pensava? Só o fato dele chegar na aula de história com o negócio do cavalo, a estátua, e colocar em cima da mesa já mostrava o pensamento dele, né? De alguma maneira, ele pensava num sul-mato-grossense ligado às suas origens, né? Ou pelo menos ligado à origem e à questão cultural do espaço, né? Porque o próprio Guaicuru já era um cara que estava transitando aqui, que não era daqui, né? Então, como que você vê hoje em dia o discurso do Henrique e da ideia dele? O Henrique era um ser político, altamente engajado em fazer as coisas melhores, em reunir pessoas e promover essa ideia de pertença. Ele viu nos povos tradicionais e na bonita história que eles tinham, tanto da parte cultural, econômica, estética, uma maneira de fazer isso. Depende, cara, o que nós estamos falando. Eu lembro do Henrique quando foi dos 500 anos, a Globo colocou aquele relógio nas Sim. principais praças do país, né? E eu assim, que absurdo! Esse cara acha que manda em tudo, botar uma coisa horrorosa também, nem para botar e tal. Ele falou assim, cara, posso falar para você? Eu acho interessante do ponto de vista histórico que isso aí fique, para mostrar depois de muito tempo a força que esse canal de televisão tinha nesse país nosso, ao ponto de poder fazer esse tipo de coisa, que realmente, esteticamente, né, não é nada, é uma coisa assim, altamente questionável, mas os caras eram tão poderosos, tão fortes, que então tem jeitos de ver isso, né? Eu não lembro se eu concordei muito com ele, mas achei, um ponto de vista assim, falei assim, ok, achei que ele ia concordar comigo, ser artista, né? Mas não, eu acho que o Henrique era um cara que ia estar envolvido de maneiras mais modernas com relação à luta. Eu gostaria muito de ele tivesse vivo, quem sabe ele seria um artista finalmente reconhecido pelo que ele quis fazer, que é o profundo respeito e valorização da cultura tradicional através dos símbolos. Ele era um ativista dos símbolos, né? Então ele entendia que aquela representação que ele estava fazendo abria um mundo novo para esse sul mato-grossense, né? Para esse mato-grossense do sul, esse lugar de fazenda e de gado, de soja. E eu acho que quem sabe, ele ia ser um político, cara. Estava envolvido em movimentos políticos do sentido profissional mesmo, com cargo eletivo, fazendo a diferença, né, na esquerda, né, que está precisando tanto, né, está tão perdida a esquerda no Brasil hoje. Eu acho que até o governo atual é uma consequência de quão perdida a esquerda ficou. E não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que ele ia continuar fazendo o que ele sempre fez, agregando pessoas para temas importantes que as pessoas, às vezes, não estivessem enxergando, sabe? Agrupando e falando, olha, aqui tem coisa para a gente se orgulhar, que esse lugar tem uma história. Você tem os cavaleiros guaicurus, os caras que resistiram com inteligência, com um povo bravo, um povo guerreiro, que né, inclusive teve o seu reconhecimento mais tarde, conseguiu a sua terra, a sua reserva. Eu acho que ele estaria inserido com certeza na questão das demarcações das terras indígenas também. Mas isso é só... Estou viajando, né? Já morreu, não sei. Cara, Wishful thinking. O Gilberto, né, o professor Gilberto, ele fala na crônica dele, no texto dele, que o Henrique era, digamos assim, o mais fraco dos artistas plásticos do movimento, mas que era o líder, de fato, político e o cara que fazia o conceito da questão, né? Eu não sei até onde, né, tem também um preconceito pelo fato do Henrique fazer uma coisa mais simples de interpretação dos signos, né? Uma coisa que quase ninguém fazia também naquela época, né? Até que ponto você acha que
que também não se entende direito o trabalho do Henrique, né, como artista visual mesmo. Interessante, né? Eu não sou crítico de arte, tenho um conhecimento muito limitado, mas eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que existe um preconceito da academia também, com relação ao próprio movimento Guaicuru. E um dos motivos pelos quais esse trabalho importante e um tanto tardio está sendo feito por vocês agora está ligado com isso também. Eu acho que o movimento Guaicuru, se tivesse sido abraçado por várias outras correntes, inclusive da academia, pessoal da Universidade Federal, etc., poderia ter sido uma coisa maior, né, que tivesse um pouco mais encorpada. E, cara, eu acho, para mim, uma das grandes qualidades do ser humano em todas as profissões é a coragem. Eu acho que o Henrique tinha isso, a coragem de botar a cara na frente e a coragem e era um cara gentil, mas a outra qualidade era um cara muito generoso. O Henrique conseguia aliar essas duas coisas, né, que são fundamentais, eu acho que o pessoal fala tanto em evolução espiritual, né, das pessoas, que é coragem e generosidade. Ele era generoso ao ponto de pensar no grupo, de pensar num movimento mais do que no seu aspecto pessoal como artista. Eu acho que ele se doou muito, né, isso cobrou um preço dele, mas eu acho que ele era feliz assim, ele era... Eu não sei se acho ele fraco, eu acho que imagino do ponto de vista das tecnicalidades, da pintura e tal. Acho que essa escolha que ele fez de ser simples é uma escolha corajosa, generosa. Eu acho que faz ele, quem sabe, não um dos mais fracos, mas um dos mais fortes mesmo, se você pensar por outra lente, sabe? Alexandre, e o Adilson Schiffer nessa história aí? Qual que é a ligação? Como que você vê a ligação dele com o Spengler? Como que você vê ele dentro do... Eram duas cabeças no início mesmo? Porque eu acho que você conviveu também um pouco com o Schiffer, né? Então, Como que você vê o Schiffer nessa parada aí? é uma pergunta boa. Eu acho o seguinte, eu assim, tenho muita limitação para falar do movimento Guaicuru, porque não é da minha geração. Eu era muito criança, né, na década de 80, então, para entender os meandros, né? Eu sabia que os caras brigavam, eu lembro dos caras abriram uma loja, e aí tinha as camisetas, e que tinha as tretas, e aí, assim, como em qualquer grupo sempre acontece, as vaidades, meu, eu sou envolvido com comunidade, organização sem fins lucrativos, a minha vida toda é a mesma coisa, né? Sempre tem gente que discorda e tal. O Schiffer era um amigo do Henrique. Eu fui ter mais contato com o Schiffer já na época da União do Vegetal, que eu participei a conviver mais com o Schiffer, quando eu frequentei esse grupo por anos, né? Foi praticamente uma década, né, que eu fiquei bem perto desse pessoal. Foi bem legal para mim em vários aspectos. Mas não sei dizer assim da parte intelectual, quem que pensava o quê e acolá. Eu acho que o Schiffer era um artista forte, que desenvolveu a técnica dele, ele meio que foi na onda do movimento, começou a se inspirar. Eu acho que esses grupos, por exemplo, que bebem ayahuasca no Brasil, né, que são esses grupos mais modernos, que fazem esse sincretismo das religiões afro-brasileiras e perspectivas cristãs com as coisas mais tradicionais, como é a bebida ayahuasca, né, dos índios do norte. Esse pessoal gosta muito bebe também nas referências dos povos nativos e tal. Eu acho que o Henrique fez isso para muita gente, né? O Henrique vendeu essa ideia. Não sei nem se não gosto de falar vender, é meio chato, né? Mas assim, o Henrique influenciou as pessoas de que tinha uma cultura ali, algo para a gente se pegar, para a gente valorizar, que valia a pena valorizar e que a partir dali a gente ia criar uma coisa única, uma escola diferente. Eu acho que foi isso que ele tentou fazer e ele teve sucesso em certa medida. Ou você acha que, pelo que você conheceu o Henrique, ele era mais espiritualista, assim, ou ele era mais ateu? O Henrique era mais um... O Henrique era de boas. Tem essa religião de boas, era ele. Ele não era muito ligado com espiritualidades, até onde eu sei, não lembro, não. Ele era um cara sossegado, gostava de uma boa... O Henrique era um boêmio. O Henrique era um artista no sentido também que eu sinto uma falta lascada aqui onde eu estou. Eu sinto uma falta da boemia da época de Campo Grande também, dos Alexandre, mas barzinhos. você falou que aí na Austrália seria impossível ter um Henrique Spengler, um cara pintando em cima das coisas dos indígenas e tal. Fala um pouco disso. Eu acho que hoje em dia seria muito difícil, até porque é o seguinte, o que aconteceu aqui foi um esforço
entre organizações da sociedade civil, governo e indígenas, a fim de fazer com que os povos tradicionais criassem valor no sentido capitalista para a sua própria cultura, para poder revender. Então, a partir do momento que você tem esse sistema colocado e funcionando, é muito difícil você ter entrada de outros lugares, né? Então, assim, e no Brasil é interessante que essa discussão acontece, basta falar assim, muito do lugar de fala, etc. e tal. Então, por isso que eu falo que hoje seria muito difícil. Não que não tenha, e isso eu vejo muito aqui, artistas que se inspiram na Rainbow Serpent, né, da serpente do arco-íris, nas histórias indígenas, escrevem livros, e ilustram e adaptam contos aborígenes para livros infantis, nem todos são aborígenes. Tem o espaço. Mas eu acho que o Henrique, o que ele fez foi uma época onde não existia essa interação. E, aliás, o contexto do índio brasileiro, especialmente o sul-mato-grossense, é muito diferente do índio australiano, ou o aborígene australiano. O nativo brasileiro, o nativo sul-mato-grossense e o nativo australiano são mundos realmente muito diferentes. Mas eu acho que o que aconteceu aqui, que difere do Mato Grosso do Sul, e eu já vi algumas tentativas nesse respeito, de criar uma camiseteria com Scadwell e tal. Eu tentei me inteirar, tentei participar, mas aqui de longe é tudo muito difícil. Eu acho que a situação dos povos nativos do Mato Grosso do Sul é muito complexa, a dificuldade é muito maior em questões linguísticas, logísticas, econômicas. Eles são muito suspeitos dos cara pálida, de querer fazer negócio. E eu entendo perfeitamente, o esbulho continua acontecendo, a questão das demarcações está voltando, está tendo um problema de novo com esse novo governo. Então, assim, é um contexto muito diferente, sabe? Eu acho que o Henrique prestou um serviço, eu acho que a causa. Ele nunca ganhou dinheiro com a arte dele, não entendo que era esse o interesse dele também, particular. O interesse dele era outro, era o movimento, era agregar pessoas, etc. e tal. Não vou dizer que ele ia achar ruim se alguém comprasse uma tela dele por milhares e milhares de reais. Não acho que ele ia achar ruim, acho que ele ia achar bom. Mas eu nunca vi ele com que esse era o intento dele, não. Eu acho que ele estava preocupado com outras coisas. Tanto é que ele foi dar aula de história, começou a fazer parte de movimentos culturais como político, foi parte da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, teve a revista que eles criaram aí, bem importante, né? Fundação MS, uma coisa assim. Então, acho que é isso. Acho que é difícil comparar, mas realmente, especialmente para século XXI, muito mais difícil, né? Você ter uma pessoa branca se inspirando em temas indígenas para fazer uma comercialização, ainda que é bom frisar, né? Refrisar, no sentido de frisar novamente, que ele nunca se passou por índio para vender nada dele. Ele é um cara, ele fazia o abstracionismo neonativista, né? Que ele criou lá o termo, que era assim, eu me inspiro nos povos tradicionais, porque eu acho lindo, porque eu acho que eu quero valorizar essa cultura. O sentido era todo esse. Como é que as pessoas vão ler? Não sei, imagino que vocês tem que entrevistar uns índios também para ver como é que eles veem isso. Seria muito interessante, realmente. Que cor que vem na sua cabeça quando você pensa no Spengler, no Henrique? Todas as cores. Todas as cores. O arco-íris? O arco-íris, com certeza, né? Tá ligado, né? Em várias dinâmicas, né? O Henrique, obviamente, ele pintou muito a coisa das cores mais da terra, né? Dos tons pastéis, mas aquele mesmo que eu tenho aqui, que eu escolhi, né? Ele teve 2 para escolher e tal, tem o azul, o laranja, né? O amarelo, o roxo, né? Tem várias cores. O Henrique era todas as cores. O Henrique era alegria. O Henrique era alegria onde ele passava. Não tinha quem não gostasse do Henrique. O Henrique era o cara que levantava qualquer ambiente. O cara chegou... O Jonir chamava ele de Guató Branco, né? Que era o contador de história. O pessoal reunia em fogueira e ele contava a história do Mato Grosso do Sul. Olha, aqui tinha os índios tal, esse é o tronco tal, a língua tal. Era um promotor da história do Mato Grosso do Sul a partir da perspectiva dos povos nativos tão vilipendiados do Mato Grosso do Sul. O Henrique era um ativista lindo. Uma saudade lascada.
Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar, no vale e na montanha, nos pampas e no mar. Cada qual com seu trabalho, com seu sonho, cada qual com a esperança adiante, as lembranças para trás.